Olá, tudo bom? Tô aqui de novo para tirar algumas dúvidas de vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre enxaqueca. Eu recebi uma série de e-mails e de mensagens perguntando quais são as causas da enxaqueca e se a nutrição conseguiria ajudar a prevenir e a evitar essas crises. Bom, a enxaqueca e as dores de cabeça, elas têm várias causas. Então, elas podem ser hormonais. Então, algumas mulheres apresentam essa enxaqueca no período da TPM, da menstruação. A enxaqueca ela pode estar relacionada à emoção, principalmente estresse. Então, algumas pessoas elas vivem estressadas e apresentam, principalmente no final do dia, mais ou menos umas 6 da tarde, uma dor de cabeça tensional, que está muito relacionado à tensão. Além disso, a dor de cabeça, a enxaqueca, ela pode estar relacionada a metal pesado, a contaminação, principalmente por mercúrio. E o mercúrio ele tem estado bem presente hoje em dia porque nosso peixe, o peixe que a gente consome e os frutos do mar e até o nosso solo é extremamente contaminado por mercúrio. Bom, além disso, a enxaqueca ela pode estar relacionada a alteração hepática, ou seja, uma alteração no nosso fígado, e aí o fígado não consegue metabolizar bem e eliminar uma série de toxinas, e elas podem se acumular no nosso organismo e desencadear uma série de sintomas, como dor de cabeça. E, além disso, a enxaqueca pode estar relacionada ao intestino, com certeza. Então, pessoas que têm constipação, pessoas em que o intestino não funciona bem, apresentam enxaqueca ou dores de cabeça, que está relacionado a esse fato. Quando a gente não vai no banheiro, o nosso corpo não consegue eliminar as toxinas e aí nosso organismo fica reabsorvendo uma série de toxinas e isso é tóxico para o organismo e pode desencadear dor de cabeça. Bom, mas 93% das causas de enxaqueca estão relacionadas à hipersensibilidade alimentar. O que é isso? Alimentos que a gente consome no dia a dia e que a gente não sabe, mas a gente é sensível. Não é uma alergia tipo você comer um alimento e inchar um olho, não é isso. É uma hipersensibilidade, ou seja, um alimento que você é sensível e que o excesso desse alimento desencadeou uma hipersensibilidade no seu organismo. Essa hipersensibilidade a gente mede com alguns exames e é interessante que as pessoas façam para elas se conhecerem e saber que alguns alimentos podem ser saudáveis para uma pessoa, como para outras não. Então eu sempre dou exemplo, eu tenho pacientes que têm hipersensibilidade a ovo e aí quando a gente retira o ovo ela melhora muito de vários sintomas como alergias de pele, urticárias, espinha até. Alguns pacientes têm alergia a arroz, a lentilha, a castanha do Pará. Então isso é muito individual, não tem uma regra, isso tem que ser avaliado. Mas tem alguns alimentos que a gente já sabe que tem muita relação com enxaqueca. Os principais deles são leite e de seus derivados, trigo, e aí entra o glúten, soja, glutamato monossódico, que é uma substância que tem no molho shoyu, tem no caldo quinol e tem muito produto industrializado, porque esse glutamato que faz a gente ficar viciada por aquele alimento. Então, sabe aquele salgadinho que você come um e não consegue parar de comer? É o glutamato monossódico, essa substância que faz isso, é o vício. Então, ela está muito relacionada à dor de cabeça. Frutas cítricas, então tem uma classe, principalmente laranja, lima, limão, são frutas que podem desencadear enxaqueca em pessoas que são sensíveis. Além disso, vinho tinto também pode estar desencadeando, chocolate, o álcool. Então, esses alimentos têm que ser avaliados, retirados da dieta, e aí você vai verificando como que tá, se você teve uma melhora ou não. Eu vou te falar por experiência de consultório que 90% dos meus pacientes melhoram quando a gente retira esses alimentos que são alergênicos. Além disso, a gente modula o estresse desse paciente, então a gente tem que estar avaliando seus níveis de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. E aí, como tratamento, então, além de retirar esses alimentos alergênicos, alguns nutrientes vão ser importantes para estar melhorando e evitando essas crises de enxaqueca, como o complexo B, todas as vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B6. Então, principalmente para TPM, a gente utiliza bastante a B6. O magnésio, na forma de aspartato de magnésio, ele tem uma ação tranquilizante, diminui a ansiedade e diminui também dor de cabeça. O óleo de prímula, borragem, que é uma planta, a gente utiliza.
Tem quercetina, piquenogenol, coenzima Q10, tem uma série de substâncias que a gente pode estar utilizando ainda no tratamento da enxaqueca. Mas não existe uma regra, então não adianta perguntar qual é o suplemento nem dose, porque não existe. A gente tem que avaliar individualmente, pessoa por pessoa. O que eu sempre peço para o paciente é assim, o dia que tiver dor de cabeça, parar e pensar, pô, o que será que eu fiz de errado hoje? Será que eu dormi mal? Às vezes é isso, então às vezes você dá um cochilo, já melhora. Ou então, às vezes, você está desidratado, porque o mínimo de desidratação já dá uma dor de cabeça. Então, bebe bastante água. Às vezes, a gente tem dor de cabeça porque a gente não está respirando bem. Então, o simples fato de você parar, respirar até 10, respirar fundo, já dá uma oxigenada, porque às vezes tem muita relação com baixo de oxigênio. Então, quando a gente dá uma oxigenada, também melhora. Então, assim, por favor, gente, não corram para medicamento, para analgésico, nenhuma classe de medicamento, porque todos vão ter efeitos colaterais a longo prazo. E outra coisa, vocês não vão estar tratando a causa do problema. E aí você vai ter de novo. Então, o segredo é tratar a causa. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente tentar perceber o porquê dessa dor de cabeça, para daí a gente pensar no tratamento individualizado. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar. Um beijo!